A Associação MP Pró Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador e que lutam pelos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, manifestou-se em nota pública contra a decisão de Alexandre de Moraes, que censurou uma série de cidadãos. Os promotores e procuradores apontam: encerrar contas nas redes sociais caracteriza a censura prévia proibida na Constituição Federal Brasileira e um atentado dessa natureza tem potencial para tornar todas as liberdades inexistentes. O MP Pró Sociedade alerta ainda: a única esperança que resta à sociedade é aguardar que o presidente do Senado dê andamento a processos de impeachment de ministros que violaram direitos fundamentais estampados na Constituição Federal Brasileira e que as cortes internacionais se posicionem imediatamente contra essa violação de direitos, tão logo sejam provocadas. Tais ações coibirão que se erga no Brasil um poder obscurantista. Ouça a nota do MP Pró Sociedade. Nota pública: violação à liberdade de informação e expressão pelo STF. Os integrantes da Associação MP Pró Sociedade, irresignados com a decisão prolatada pelo ministro Alexandre de Moraes perante o inquérito ilegal e inconstitucional número 4.781, que caça a liberdade de informação e expressão de Alan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Küster, Edson Pires Salomão, Eduardo Fabris Portela, Enzo Leonardo Suzy Momente, Marcelo Staquin, Marcos Domingues Belízia, Rafael Moreno, Paulo Gonçalves Bezerra, Rodrigo Barbosa Ribeiro, Sara Fernanda Giromini, Edgar Gomes Corona, Luciano Hang, Otávio Oscar Facuri, Reinaldo Bianchi Júnior e Winston Rodrigues Lima apresentam a presente nota pública. Inicialmente, cumpre destacar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama em seu artigo 19: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Por sua vez, a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais prescreve em seu artigo 10: 1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão de cinematografia ou de televisão a um regime de autorização prévia. 2. O exercício destas liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções previstas pela lei que constituam providências necessárias em uma sociedade democrática para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do Poder Judicial. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos também determina em seu artigo 19: 1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. 3. O exercício de direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para a. Assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas. B. Proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 13, declara: 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar a. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou b. A proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. A Constituição Brasileira de 1988 prevê no artigo 5º, incisos 4, liberdade de pensamento, 9, liberdade de expressão, 11, acesso à informação, e no artigo 220, parágrafo 1º, liberdade de informação propriamente dita. Saliente-se ainda que o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal, veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, evitando de start uma censura sem ataques aos direitos fundamentais. Por outro lado, a Constituição Federal resguardou aos órgãos competentes a análise da responsabilização civil, reparação de danos e criminal, crimes de injúria, calúnia e difamação, em razão dos excessos praticados por cidadão ou pela imprensa brasileira, respeitando-se, para tanto, os princípios da legalidade e do devido processo legal. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtornos, resistência e inquietar pessoas, pois a democracia somente existe a partir da consagração do pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. Por sua vez, o Estado constitucional moderno estrutura-se como Estado de direito democrático, cuja ordem de domínio é legitimada pelo povo. A par disso, reconhece-se a liberdade de informação como fundamento essencial da sociedade democrática e como garantia institucional, capacitação da opinião pública através da liberdade de informação, veículo de controle popular dos atos dos agentes políticos e públicos. Surge, assim, o dever de preponderância da liberdade de expressão, quando as liberdades se exercitam em conexão com assuntos que são de interesse geral pelas pessoas que intervêm e contribuem para a formação da opinião pública. Encerrar contas nas redes sociais caracteriza a censura prévia proibida na Constituição Federal Brasileira, e um atentado dessa natureza tem potencial para tornar todas as liberdades inexistentes. É uma censura prévia, e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Frase da ministra do STF, Carmen Lúcia. A única esperança que resta à sociedade é aguardar que o presidente do Senado dê andamento a processos de impeachment de ministros que violaram direitos fundamentais estampados na Constituição Federal Brasileira e que as cortes internacionais se posicionem imediatamente contra essa violação de direitos, tão logo sejam provocadas. Tais ações coibirão que se erga no Brasil um poder obscurantista. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por lei, através de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão, é absolutamente inconstitucional. Frase do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Os integrantes da Associação MP Pro Sociedade manifestam repúdio a qualquer forma de restrição à liberdade de expressão e informação por caracterizar ofensa a direito fundamental estabelecido na Constituição Federal de 88 e em convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Queiram ou não queiram, os que consagram a vida pública até sua vida particular deram paredes de vidro. Rui Barbosa, em conferência pronunciada no estado da Bahia em 1920.